link. Tá? Aí depois isso fica no YouTube, né? Fica no YouTube. Então, a gente está colocando na Unidade Acadêmica de Física tem um canal de eventos, a gente coloca nesse canal, e depois coloca na TV UFCG, o canal da TV UFCG. Tá bom. Bom, pessoal, tá ruim aí, Gustavo, o áudio? Me escuta? Jéssica, consegue ouvir? Consegui sim. Consegue, Ted? Você consegue ouvir? Consigo ouvir. Às vezes dá uma parada, mas eu consigo ouvir sim. Bom, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Hoje estamos aqui com o professor Ted, né? Ele aceitou gentilmente aí participar desse Esquenta Fórum. Então, hoje é o quarto dia, né? A quarta apresentação do fórum, desse Esquenta. Quero agradecer demais a ele, né, por ter aceitado. Eu quero agradecer também a Juliana. A Juliana trabalha com você aí, né, Ted? E foi ela que fez essa intermediação. Eu fiquei me perturbando a Juliana bastante. Acredito que ela não esteja aqui, mas então você, por favor, se puder agradecer, agradeça a ela, né? E, Sim. Não, ela agradece. Inclusive, ela está em cópia em todos os e-mails lá. legal demais. Ela foi muito atenciosa, ela ficou impressionada. Falou, formação de professores. E é isso. O Ted, ele é doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhando principalmente na parametrização das equações de microlentes gravitacionais para a busca de exoplanetas da massa da Terra em estrelas com a massa do Sol. Possui mais de 600 horas de observações nos telescópios Perkin-Elmer e Bullard-Stevens, não sei se é assim que fala, Ted, aí você me corrige. É assim, né? Bullard-Stevens, é assim mesmo. Isso, do Observatório Pico dos Dias, utilizando as câmeras diretas para observações fotométricas, para o projeto de MG, né, que é de microlentes gravitacionais, e também os espectrógrafos músicos e COLD, para a caracterização de ciclos de atividade e abundâncias de estrelas análogas, solares e binárias eclipsantes. Também participou da aprovação de propostas observacionais no Gemini Norte e SOAR. Possui experiência nas áreas de microlentes gravitacionais, asterosismologia de gigantes, ciclos de atividades e rotação estelar em análogas solares, determinação de parâmetros atmosféricos e abundâncias em estrelas, FGK, observação fotométrica e espectroscópica em telescópios de médio e grande porte, programação em Python, também faz parte do consórcio Platô, né, Planetary Transits and Oscillations of Stars, na área estelar, colaborando na parte de determinação de rotação estelar e escurecimento do limbo. Rapaz, seja lá o que é isso aqui, esses nomes impressionam, são muito bonitos. Ted, muitíssimo obrigado por ter aceito, essa questão da divulgação é muito importante para a gente, para a formação dos professores, e fique à vontade aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu vou fechar a câmera e o áudio, mas estarei aqui. E ao final, tá bom. 20 minutinhos aí para o pessoal perguntar. Tá bom. Obrigado, Alexandre, pela introdução. Essa introdução é lá do Lattes, né? Eu não sabia que você ia pegar lá do Lattes, senão eu tinha colocado uma coisa um pouco mais sucinta para poder falar, mas eu vou falar de maneira bem sucinta aqui também. Bom, meu nome é Ted, eu sou doutor em astrofísica, né? E vocês vão entender um pouquinho o porquê de eu estar dizendo astrofísica, mas na verdade bem não é, porque é física. Eu preparei alguns slides só para poder dar um contexto geral para vocês de como chegar até a situação de estar na astronomia de maneira profissional, né? Porque não sei se vocês gostam assim da parte de astronomia, de olhar para o céu e tal. A gente tem uma separação assim, que seria o astrônomo amador e o astrônomo profissional. E aí isso segue a definição padrão do que é ser profissional, né? O astrônomo amador ele não recebe por isso e o astrônomo profissional ele recebe por isso. Mas uma definição um pouco mais categórica, né? Que o astrônomo amador, ele, na verdade, ele observa o céu, e fotografa,
ele pode fazer alguma contribuição científica aqui ou acolá, mas ele é mais um observador de imagem. Ele faz imagem, ele faz foto. E o astrônomo profissional, ele, na verdade, é um cientista, que ele trabalha com dados que provém, né, que vem de telescópios. Ele pode ser um astrônomo não observacional. Ele pode ser um astrônomo que não observa, que ele não vai lá e coloca o olho no telescópio e nem tira nenhuma foto, mas ele lida com os dados provindos desses telescópios, desses instrumentos. Então, o astrônomo profissional, ele troca de casinha, né, com relação ao astrônomo amador, e é da parte de análise de dados de ciência, artigo, de você descobrir coisas novas e explicar o porquê dessas coisas novas, né. Tirar foto é legal, mas a gente tem que entender o que é que a gente está enxergando, né? E é isso que o astrônomo profissional faz. Então, como se tornar um astrônomo profissional no Brasil, essa é uma dúvida que, pelo menos eu tinha no início da minha graduação, que ninguém sabia responder, porque a gente não tem essa resposta no Brasil. A pessoa que se forma em física, licenciatura ou bacharel, a gente não tem meio que perspectiva do que a gente vai fazer, né? O que é jogado de cara para a gente é que a gente vai ser professor assim que a gente termina a graduação, mas o caminho ele é muito mais fundo e acidentado, né, do que parece, não é uma coisa tão direta. Termina a graduação e pronto, você já está empregado, e infelizmente não é assim, a gente não tem categoria, né, a categoria físico não existe, né, a gente não tem conselho de classe, a gente não tem nenhum direito muito específico, mas a gente está lutando aí para poder conseguir, né. Falando rapidinho sobre mim, né, só como é que eu cheguei, quem sou eu, né, então, eu sou bacharel em Física lá pela FURG, que é a Universidade Federal de Rio Grande, não é do Rio Grande do Sul, né, que é a URGS, que é a última cidade litorânea do Brasil, e tem a maior praia da América do Sul, dizem eles, né, a maior praia do mundo, não sei se é muito não. Eu fiz bacharel em Física lá tinha opção de licenciatura e bacharel também, mas aí eu acabei entrando no bacharel por conta do que eu já queria fazer, né? Não sabia que eu ia fazer, que eu ia ser astrônomo no final, mas eu sabia que eu gostava de fazer as coisas, né, tanto a parte teórica quanto a parte experimental também. E entrou 80 na época do SISU, então foi o primeiro ano do SISU, né, o primeiro ano do SISU foi 2009, não sei para quem lembra aí, né, o SISU, que permite que você use a nota do Enem para você se aplicar a várias universidades do Brasil, ele surgiu em 2009, e aí eu fiz o Enem, e aí me apliquei em 2010 e entrei em 2011, na primeira leva, assim, né, de pessoas que nem entendiam o que é que estava se aplicando, se aplicava, se conseguia, se você tinha que ir lá. Antigamente era o vestibular, você tinha que ir lá fazer o vestibular, e lá na cidade que você quer fazer o curso, né, e aí o SISU possibilitou você se prestar para qualquer lugar do Brasil, né? Hoje está um pouco mais diferente, mas você ainda pode fazer o Enem na sua cidade e se aplica para qualquer lugar do Brasil. Aí eu terminei lá a graduação, fui fazer mestrado em Física na UFRN, então eu estava no Rio Grande do Sul, fui para o Rio Grande do Norte. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Então peguei os 3 rios aí, né? Fui para o Rio Grande do Norte e fui fazer um mestrado em Física lá, porque o mestrado em Física lá na FURG, ele não era tão forte para aquilo que eu queria, ele era mais para a área da educação, e eu queria continuar dentro da Física e da Astrofísica, que eu já estava me pegando ali. E depois eu fiz o doutorado lá, na UFRN, em Física também. Então, no meu diploma, está escrito doutor em Física, não está escrito doutor em Astrofísica. Mas aí, dentro dos cursos, né, tanto da graduação, do mestrado e do doutorado, você tem o que a gente chama de disciplinas eletivas. E são essas disciplinas eletivas que vão te especializando, né, que vão te dando mais um caráter de uma área específica, né? A física é uma coisa muito geral, é uma coisa muito grande, né? Mas a gente tem aquelas 4 áreas principais, né? A mecânica estatística, a mecânica clássica, o eletromagnetismo e mecânica quântica. Esses são os 4 pilares da física, e a gente aprende isso tanto na graduação, no mestrado e no doutorado. Você vê isso tudo de novo, só que cada vez com um nível de dificuldade acima. Mas, no meio disso, você vai fazendo outras disciplinas que para você afunilar um pouco mais e aplicar um pouco mais esse conhecimento, né? Se você não fizer isso, você se torna um físico meio que geral, que você pode fazer várias coisas dentro da indústria, você pode dar aula, você pode dar aula no ensino de base, pode voltar a dar aula na graduação, você não necessariamente precisa seguir uma área específica dentro da física.
ir para astronomia, para física experimental, para física de partículas, para materiais. Você pode fazer física médica também. Você pode só fazer o basicão e ficar só com esse basicão, não tem problema nenhum, porque a gente precisa desses profissionais. Mas não foi a área que eu segui. Depois eu saí lá da física, do doutorado, e já fiz 2 anos e meio de pós-doc, né? Os pós-doutorados, eles são anuais, né? Então, já tenho aí, estou terminando o terceiro pós-doc aqui no LNA, que é onde eu trabalho. Então, eu sou pesquisador pós-doc aqui no LNA, que é meio que o último passo da carreira que a gente está estudando ainda, né? Porque a gente estuda até o doutorado, e depois a gente aplica todo o nosso conhecimento, mas a gente não deixa de ser visto pela sociedade como estudante, né? Então, você termina a graduação, e aí, ao invés de conseguir um emprego, você entra no mestrado, aí os familiares vão falar assim, porque senão é um emprego, você vai ficar estudando, mas o mestrado é um emprego. Aí você entra no doutorado, por que você não arruma um emprego? Mas é um emprego, só que a gente não tem direito trabalhista nenhum, né? Não tem 13º, não tem férias, não tem seguro-desemprego, não tem FGTS, não tem nada. Mas é um emprego, na nossa renda vem dali. E no pós-doc é mais do mesmo, só que você ganha um pouco mais e você trabalha mais com pesquisa, né? Você não precisa fazer disciplina mais, você não é mais um estudante, você agora é um pesquisador júnior, vamos colocar assim, né? Porque você não está empregado dentro de uma empresa lá com um CLT ou algum contrato desse tipo. Mas a gente continua trabalhando com aquilo que a gente aprendeu e a gente está aprendendo todos os dias, né? E só rapidamente as minhas linhas de pesquisa, né? O Alexandre já comentou. A minha linha de pesquisa principal é microlentes gravitacionais, é uma técnica de detecção de exoplanetas, existem várias, né? E, na verdade, são 3 que eu trabalho, né? Transplanetária e velocidade radial também. Tem outras técnicas para você detectar planetas em outras estrelas, tem aí mais de 5 mil já detectados e caracterizados, mas eu trabalho principalmente com essas 3, mas mais principalmente com essa de cima aí, que é microlentes gravitacionais, que depende da parte observacional, eu preciso observar, preciso ir lá no telescópio, sentar lá, ficar noites lá, observando, e tem a parte de análise, que depende da parte teórica. Então, observacional, é análise e a publicação do artigo. Só para poder dar um geral para vocês, esse foi o primeiro telescópio. Dá para ver o meu tamanho aí. Eu não tinha nem um lugar para morar quando eu fui fazer graduação lá no Rio Grande do Sul. Eu não tinha nem fechado um aluguel para morar, eu já achei um lugar lá e comprei um telescópiozinho, um Breaker, com um espelhinho de 6 polegadas, bem pequenininho, dá para ver o meu tamanho. Adaptei uma webcam aí e comecei a fazer foto. Não tinha nem terminado o primeiro semestre de física e eu já tinha arrumado essa dor de cabeça para mim, porque você fica à noite sem claro tentando fazer alguma coisa, né? E esse é um dos últimos observatórios que eu operei esse ano, né? Esse é o SOAR, dá para você ver o tamanho desse carrinho aqui embaixo, né? Então, aqui foi quando eu comecei na área da física, em 2011, isso aqui é o que eu opero nos dias de hoje, né? Então, dando um zoom maior aqui, o telescópio está aqui dentro, né? Dá para vocês verem, isso aqui é um carro grande, tá? Dá para ver o tamanho do carro aqui e o tamanho que é a estrutura que você precisa ter para poder estar operando um telescópio desse porte aí, é um telescópio de 4,1 metros, então é maior do que essa casa que eu tô aqui, não, maior do que esse quarto, né? O espelho principal, né? E tem vários instrumentos, é uma coisa muito mais tecnológica, e eu opero ele de maneira remota. Claro que tem que ter um técnico lá no local que vai estar fazendo a emergência e as operações mais específicas, né? Mas quem está controlando o instrumento sou eu da minha casa, operando pelo próprio computador. E a gente consegue fazer esse caminho desde um telescópio pequenininho até esse telescópio com a ciência, com a astronomia. O Observatório do Pico dos Dias, que é onde eu mais observo, ele fica aqui em Brasópolis, numa cidadezinha do lado de Itajubá, no sul de Minas, no alto de uma montanha do Pico dos Dias, e tem vários telescópios lá. Aqui, da comparação, um carrinho aqui embaixo, ó, só que nesse caso, esse telescópio que tem aqui dentro, ele é de 1,6 m. Ele não é tão grande quanto esse que eu mostrei atrás para vocês, que é de 4,1 metros, esse é menor, só que esse prédio aqui, ele abriga vários andares com várias coisas acontecendo. Tem laboratório de ótica, tem laboratório de fibra, tem laboratório de mecânica, tem tudo aqui dentro, tem administração, e aí aqui no último andar é que é a parte que tem o telescópio em si, que é o de 1,60 m, que é o maior telescópio em solo brasileiro, administrado, né, pelo Brasil, né, que é o LNA também. Aqui tem outro telescópiozinho, que a gente também usa.
Aqui tem outro que a gente também usa. Aqui tem um telescópio que é um telescópio russo, que é para monitoramento de lixo espacial. E aqui tem um menorzinho ainda, que ainda é grande, que é robótico, né? Ele é operado só no modo fila. Esse daqui, você pode vir aqui observar, mas você também pode fazer de maneira remota. Esse daqui, você também pode vir observar e fazer de maneira remota. Agora, esse daqui, você tem que ver aqui, porque ele é mais hardcore, ele é mais old school, ele é grande, mas você precisa operar ele manualmente. Então, normalmente, quando vem os jovens astrônomos para cá, a gente treina eles aqui primeiro, para eles pegarem os trejeitos de você, de fato, mexer com um telescópio quase que igual desse jeito aqui, mas é um trambolho muito maior e muito mais caro, né? Se você fizer qualquer coisa, já vai R$ 500.000 aí embora. Do estado não seu, mas você nunca mais pisa aqui no APD. Se você quebrar alguma coisa, você não vai precisar pagar nada, mas não pise mais aqui. Só para vocês terem noção desse telescópio que está aqui dentro, né? Esse aqui sou eu, numa visita que teve aqui, e aqui é a pontinha do telescópio, só para vocês imaginarem, essa aqui é a pontinha do telescópio, o telescópio vai todo aqui para baixo ainda, não sei se vocês estão vendo meu mouse, ele vai todo aqui para baixo ainda, e esse prédio todo é para abrigar esse telescópio. A primeira fotografia que eu fiz, lá em 17 de julho de 2012, eu já fiquei maravilhado, meu Deus, eu consigo de fato ver isso, com uma câmerazinha CCD velha, da MIDI, preto e branco, eu não sabia nada, eu sabia o básico, né? Sabia apontar o telescópio, através dos manuais, né? Porque a gente não tem cursos para isso. Né? Sabia apontar o telescópio e fazer a aquisição. Essa aí é a M16, né? É os pilares da criação, né? É um pedacinho da M16 que tem os pilares da criação, dá para ver aqui. Quando eu fiz essa foto tem 1 minuto de exposição somente. E foi com um telescópio mediano. Ele é um telescópio caro para você comprar, a gente não compra, um telescópio de 30 centímetros custa em torno de R$ 60.000 para você comprar para vir para o Brasil. É um telescópio médio, assim, comercial, né, que você pode comprar ele, e eu não consegui aproveitar 100% dele porque eu não tinha conhecimento para isso. Mas eu tinha um mínimo de conhecimento para poder conseguir apontar, fazer algum mínimo de calibração nas imagens e registrar uma imagem. Essa imagem ela não tem cunho científico, porque ela é só uma imagem bonita em que eu acabei calibrando o contraste e os níveis, e isso faz invalidar qualquer análise científica que eu possa fazer na imagem. Precisa da imagem do modo que a gente chama RAW, modo cru. Mas aqui dá para você ver ela bem bonitinha, né? Ó, tem esse pedacinho aqui, essas coisinhas. Isso foi lá no meu 2º ano de graduação. Depois de um certo conhecimento, com um telescópio um pouco maior, com o dobro do tamanho de espelho, a mesma imagem, só que agora com, né, muito mais detalhe, né? Você consegue, inclusive, ver aqui a Eagle Nebula, né? Aqui do lado, que também faz parte da M16, e aqui os mesmos pilares da criação. E aí vocês podem ver aqui, por exemplo, que essas estrelas aqui, esses spikes, eu não sei se vocês conseguem ver que tem tipo uma coisinha da estrela aqui, ó, uma coisinha assim, né? Esses spikes eu coloquei eles digitalmente para a foto ficar mais bonita, né? Mas esse telescópio não dá essa característica. Nesses aqui, esses spikes são reais, né? Isso aqui, na verdade, está sendo a difração da aranha que fica no topo do telescópio, né? Então aqui, ó, tem isso aqui, ó, que segura o secundário. E isso aqui causa difração da luz na hora que ela entra e você tem gerado esses padrões aqui, ó. Isso aqui diz exatamente a posição que está esse secundário em cima. E essa imagem eu fiz com um telescópio de 60 centímetros, que foi esse daqui, ó, que é o Zeiss, pequenininho, entre aspas, né? Mas veja, foi um tanto de conhecimento que eu tinha. Então, isso aqui é um telescópio de 30 centímetros, meio meh, né? Mas já tá bonito. Esse aqui é um telescópio do dobro de tamanho, com a foto muito melhor. Mas essa foto está muito melhor, não é porque o telescópio é grande, é porque o meu conhecimento mudou nesse processo todo. E aqui está uma foto agora com um telescópio de 11 centímetros. Então, esse telescópio aqui, ele tem menos da metade do primeiro telescópio que eu utilizei para fazer essa foto aqui. Essa foto aqui foi feita com um telescópio de 30 centímetros. E essa foto aqui foi feita com um telescópio de 11 centímetros. O que mudou aqui foi o conhecimento que eu tinha. Então, o que eu estou observando, como é que eu tenho que observar, quais são os procedimentos que eu preciso fazer, as calibrações que eu preciso fazer, as condições, tudo certinho. Uma vez que eu tenho esse conhecimento todo certinho, agora eu posso aplicar em telescópios, inclusive, muito pequenos. Eu não preciso do melhor telescópio do mundo, da melhor máquina fotográfica do mundo. Isso aqui foi com aquelas Canons bem velhinhas, que nem
nem o visor mexe, assim, sabe? E a gente tem umas câmeras que você mexe o visor e tudo, essa aí foi uma câmera bem mais antiga. Um pouquinho de trabalho, sai uma imagem bonitinha, mais bonita do que essa daqui, e eu diria até mais bonita do que essa aqui, que foi com um telescópio maior. Mas isso tudo tem a ver com o conhecimento que eu adquiri no processo da minha graduação, mestrado, doutorado, e também da minha curiosidade de estar pesquisando essas coisas à parte, porque a maior parte do que a gente aprende na universidade não é na universidade, é na nossa busca diária de aprender mais, né? Você sentar na sala de aula ajuda, mas não é tudo. Então, a tecnologia sem o conhecimento, ela é meio que inútil, né? Não é que ela é inútil, mas ela perde muito do potencial dela se você tem uma coisa super tecnológica, mas você não sabe como usar aquilo ali. Você desperdiça a tecnologia. Então, várias coisas são inúteis, né? Ficam obsoletas porque você não está usando. Então, você está lá na missão Apollo, o primeiro pouso, né? O Apollo 11, que foi em 69, o computador que colocou o homem na Lua, vocês já devem ter ouvido esse argumento várias vezes, o computador colocou o homem na Lua, ele tinha 2 MHz de velocidade de processamento. É bastante, se você pensar, né? 2 milhões de cálculos por segundo é bastante, mas hoje é um negócio ridículo, 2 MHz, né? A memória RAM não era bem memória RAM, né, do jeito que a gente entende hoje, mas umas palavras de 15 bits de tamanho dava para você armazenar 2.048 palavras na memória RAM e você conseguia apagar, né, do jeito que a memória RAM funciona hoje, né? Era isso, 2.048 palavras para poder apagar e fazer de novo. Isso aí seria o equivalente a cerca aí de uns de 2 a 8 megas. Vou colocar bem entre aspas, porque não é a mesma coisa, né, de memória. E o peso era 32 quilos. Esse computador, né, esse aqui que vocês estão vendo aqui, que tinha essa configuração, era de 32 quilos. E o homem foi à Lua com os cálculos feitos dentro dessa máquina aí, cálculos em tempo real para poder fazer as correções. Vocês sabem, né, que não tem como você operar um movimento de uma espaçonave, né, no espaço que está a 2 segundos de distância, 1,5 segundos de distância, 1,15 segundos de distância, porque tem o tempo de ir e voltar, né? Você vai manobrar como se estivesse jogando um jogo com um lag de 1 segundo e pouquinho, né? 1.150 milissegundos de lag para quem está jogando Warzone, significa que você morreu, né? Não tem como você jogar desse jeito, né? E esse era o lag que a gente tinha em 69. Esse é um lag físico que a gente tem até hoje. Então, se você vai mandar alguma coisa para a Lua ou para Marte, você precisa que essa coisa seja autossuficiente, consiga calcular sozinho, sem precisar da nossa intervenção, né? E veja, 32 quilos o computador. Hoje, um celular moderno, que todo mundo tem aí, eu coloquei aqui o iPhone, mas não precisa ser um iPhone para ser isso, né? Você tem, em média, 2,15 gigahertz, então isso aí é bilhão, né? Esse G é bilhão, então 2,5 gigahertz de processador com 6 núcleos, então você consegue fazer os 6 cálculos ao mesmo tempo, e não precisa esperar assim em fila. 8 gigabytes de memória RAM, tem celulares que estão melhores do que os computadores notebook da Positivo que você compra hoje, né? Com peso de 102 gramas. Além disso, tem um monte de câmera de altíssima resolução, tem giroscópio, que tem sensor de campo magnético, tem acelerômetro, tem barômetro, tem leitor biométrico. Olha a quantidade de tecnologia que a gente tem num treco desse tamanho aqui, que não pesa quase nada. E para que é que a gente usa? O TikTok, rede social, essa coisa de live de batalha, live de NPC, esse negócio me dá uma agonia. Mas que as pessoas compram celulares para poder usar isso aí hoje, né? Então, isso é o desperdício da tecnologia. Você está com uma coisa absurdamente tecnológica no seu bolso. E a gente usa para coisas absolutamente triviais. Então, a gente está com um desperdício da tecnologia porque a gente não sabe usar. Muita gente usa o celular para poder trabalhar e fazer coisas que você realmente puxa assim, o máximo que você pode tirar do telefone. Mas a maioria não faz isso, né? E pensando só numa motivação, eu coloquei aqui engenheiro, mas eu tô brincando, tá? O engenheiro, ele tá preocupado em como a gente vai fazer as coisas. Então, como eu vou fazer, como eu coloco isso lá? Pensando nas ideias de Elon Musk. Como que eu vou colocar um carro lá em Marte? Como é que eu vou mandar
alguém para Marte. Mas a ciência, ela está preocupada em porquê, e não o como, né? Por isso que tem meio que essa separação, né? O porquê, ele valida o como. A gente precisa saber o porquê antes. Por que que o homem foi à Lua em 69? Tinha toda uma questão lá atrás de corrida, de mostrar potencial e de falar porque a gente consegue. Por que que o homem não foi à Lua depois? Porque não tem para quê o homem à Lua depois. A gente não tem motivação para poder. Então, não vai, porque é um gasto desnecessário. Para que que a gente faz telescópios espaciais? Aí, tem um porquê por trás. A engenharia vai lá e faz, né? Como que vai fazer? Como é que eu vou fazer um espelho gigantesco que funcione de determinada forma, que funcione com determinada temperatura, que não vai quebrar quando abrir, que não vai explodir com o foguete subindo. Isso é o como eu tenho que fazer. Agora, isso só está sendo feito porque tem uma pergunta atrás. Por que que a gente está fazendo isso? O que que a gente quer revelar com isso? Qual é a ciência, qual é a física, qual é o fenômeno que a gente está estudando? Por que que a gente está fazendo isso? É isso que a ciência faz. Isso não é só dentro da astronomia, isso é dentro de todas as áreas científicas, inclusive da engenharia. Só que a engenharia é mais aplicada. Só que a gente também tem o porquê. Só que a gente não tem só o porquê, a gente tem o como também. A gente tem o para quê também. A gente tem o quando também. E a gente tem o onde também. Então, é só pergunta, né? O que motiva a ciência é um bando de perguntas que a gente está tentando responder. Principalmente o porquê. Esses questionamentos, eles fomentam o nosso conhecimento. A gente não dá um passo para frente se a gente não quebrar a nossa casquinha de conhecimento, né? Então, a gente precisa sempre, a gente não pode aceitar como realidade ou como verdade absoluta aquilo que já é aceito como verdade. A gente pode aceitar isso, mas a gente não pode aceitar que é só isso. A gente tem que sempre estar questionando e tentar quebrar um pouquinho essa barreira do conhecimento para poder aumentar um pouquinho mais o conhecimento humano. E é isso que o cientista faz, né? A gente não está só preocupado em fazer um telefone mais rápido, a gente está preocupado em fazer um telefone mais rápido. Para quê? Por quê? O que a gente está conseguindo com isso, de fato, né? E isso é meio que uma pergunta filosófica. O porquê é uma pergunta filosófica. Por isso que, quando você termina o seu doutorado, você tem um PhD, né? Que seria, você é um doutor em filosofia, vou colocar bem assim, entre aspas, mas é um questionamento, né? É uma questão de você estar criando um conhecimento novo, criando uma tecnologia nova, que não é só para ganhar dinheiro, né? Mas, no fundo, a gente precisa também. Então, o que é o conhecimento humano, né? Essa ideia desse gráficozinho aqui é do Matt Might, né? É bem antiga já, mas eu gosto sempre de mostrar porque ela ilustra bem a questão do nosso conhecimento. Imagina que esse círculo, ele é todo o conhecimento da raça humana como um todo, desde sempre. Tudo que a gente tem registrado, tudo que a gente conhece está dentro dessa bola aí. Tá tudo aí, e você não sabe nada. Quando você faz lá o seu ensino básico, você aprende a ler e aprende a escrever, e aprende matemática básica, aprende aquelas continhas, aprende um pouco de ciência lá até essa 8ª série, você adquire um pouco desse conhecimento de toda a coleção de conhecimentos do mundo, de sempre. É esse pouquinho aí que você tem. Aí você vai lá e faz o ensino médio. No seu ensino médio, você adquire um pouco mais de conhecimento além daquele de trás, você consegue aplicar um pouco mais das coisas, e isso faz diferença no seu dia a dia. Você tem um diferencial da pessoa que só tem um ensino fundamental, para a pessoa que tem ensino médio, tem uma diferença do que a pessoa, inclusive como ela enxerga o mundo, né? Porque ela tem um pouco mais de conhecimento. Quando você entra na graduação, e para a maioria de vocês é essa situação que vocês estão agora, você não vai direto aprender uma coisa nova. Você vai aprender um pouco mais do que todo mundo também já sabe, de conhecimento humano, mas você vai dar atenção um pouco mais para um lado. Você vai se especializar um pouco mais em uma parte. Esse conhecimento aqui, que dá um rosa avermelhado aqui, ele ainda é o conhecimento que está dentro do conhecimento total. Esse conhecimento que você está adquirindo é um conhecimento que existe, que foi estabelecido em séculos e milhares de anos de conhecimento acumulado dos seres humanos, da raça humana. Só que você está se especializando um pouco mais, né? Até aqui no ensino fundamental, ensino médio e no início da graduação de vocês estão tendo um conhecimento geral. Então, dentro da física, você tem física 1, 2, 3 e 4, a engenharia também tem física 1, 2, 3 e 4. Vocês têm cálculo 1, 2, 3 e 4, a engenharia também tem cálculo 1, 2, 3 e 4. A matemática também tem cálculo. A biologia também tem cálculo, também tem física. Então, lá no início do curso, todos vocês têm meio que o mesmo conhecimento, vocês vão acumulando. Só que vocês vão pegar um pedacinho diferente que é mais especializado em uma área. Quando vocês entram no mestrado,
todo conhecimento que vocês têm, desde o ensino de base até a graduação de vocês, ele é meio que um conhecimento geral que vocês adquiriram. E agora vocês vão se especializar numa parte que é o mestrado que vocês estão fazendo. Então, pode estar fazendo um mestrado em biomedicina, em mecatrônica. Você está se afunilando no conhecimento que você está adquirindo, só que esse conhecimento ele já existe. Ele já está embebedado no meio de todo o conhecimento da raça humana. E você se especializa um pouco mais nisso. Aí, você termina o seu mestrado e você vai querer entrar no seu doutorado e você precisa ler muito. E você precisa adquirir agora todo o conhecimento que existe nessa área. E vocês são testados isso, uma coisa horrível chamada Qualify, que antigamente era uma prova que você tinha que fazer, que pegava todo esse conhecimento que eu estou dizendo para vocês e testava vocês ali. Uma prova era escrita, né? Não era de múltipla escolha. Para poder você estar sempre, todos os dias, testando que você sabe isso. E você lê bastante, você tem que entender tudo dessa sua área que você se especializou. Aí, se a gente pegar um quadradinho e for lá no final, lembra que esse círculo total aí é o conhecimento de toda a humanidade. A gente vai lá para aquele finalzinho. Você chegou na beiradinha do conhecimento da humanidade nesse tópico, tá? Porque, perceba, tem tudo isso aqui em volta de conhecimento, mas você se especializou em um. Aí você chegou na beirada do conhecimento, não há nada de conhecimento que foi acumulado pela sociedade. Além disso, depois de muito persistir, você muito empurrar, você vai lá e excede essa barreira. E esse dentinho que você fez aí no conhecimento humano é o doutorado, é a sua tese lá no final. Por isso que a tese tem que ser original. E a tese tem que ser uma coisa original, de que seja aplicada, que seja conferível, que seja científica, e ela é uma coisa nova. E esse calombinho que você fez no conhecimento, você precisa entender que, em perspectiva com o tamanho de tudo, ele não é quase nada. Mas é um calombinho que está ali agora, que você fez, que uma pessoa numa área correlata um pouquinho para o lado também vai fazer, e dando a volta em todo esse círculo, várias pessoas vão estar fazendo novos calombinhos e esse círculo vai aumentar. Então, você está contribuindo agora para aumentar o total do conhecimento humano. E é isso que a gente faz, é isso que a ciência faz. Qualquer área científica faz isso. Então, só para vocês perceberem que parece que é muito pequeno o que a pessoa vai lá e faz, publica um artigo. Tá, mas isso aí vai mudar o que na minha vida? Tá? Descobrir um outro planeta. Que diferença isso faz? Não faz diferença nenhuma se você olhar esse ciclo todo, não faz diferença nenhuma. Mas se você olhar esse trajeto todo de conhecimento, e a diferença que essa coisinha aí vai fazer a longo prazo, faz muita diferença. As câmeras CCDs, a própria internet, as câmeras dos celulares, todas elas foram inventadas na astronomia. E não foram inventadas para ser no celular. A internet não foi inventada para poder usar como rede social, mas todo mundo usa a rede social hoje. Isso foi uma coisa que foi criada na astronomia, não a rede social, né? Mas o uso da internet, né? Ondas eletromagnéticas, a gente depende de onda eletromagnética, que é o que a gente chama, que a gente usa todo dia de rádio, né? De Wi-Fi. Isso foi criado dentro da astronomia, isso foi criado por cientistas, não necessariamente dentro da astronomia, mas por cientistas que estavam lá se questionando, tá, mas esse monte de equação, eu quero juntar o magnetismo com a eletricidade, como é que eu faço? A Maxwell foi lá, batata, aí deu lá as equações do eletromagnetismo, que é o que a gente usa até hoje para poder vocês estarem me vendo aqui agora, né, que são ondas de rádio. Aí, beleza, só que tem que ver isso aqui, beleza. Como, então, a gente faz para poder traçar, isso eu estou falando, né, dessa coisa de chegar até ali e você se tornar um cientista, e você aplicar a ciência, você publicar, e você fazer a sua tese, mas como é que a gente faz para poder fazer isso no Brasil? Porque é um pouco complicado, mas é possível. Então, quando você termina o ensino médio, dependendo de onde você termina o ensino médio, você pode fazer um ensino médio técnico em institutos federais. No IF, por exemplo, que já tem não é uma ponte, né, real, mais fácil de você entrar já na graduação. E você, no ensino técnico, você já tem mais conhecimento do que no ensino formal, no ensino médio regular, que você não tem um pouco mais de disciplinas, né? No técnico, você acaba pegando um pouco mais. E o nosso ensino médio, no Brasil, independente se ele é particular ou público, ele é muito fraco. Isso tem a ver com como é estruturado a base nacional curricular, né? Como que é estruturado, o que a gente precisa aprender. Quando a gente entra no ensino superior, a gente entra com uma defasagem muito grande
cálculo, de física. Não é porque nossos professores são ruins, é também porque a gente tem professores mal pagos, porque a gente tem uma escola sucateada, mas é também porque o conhecimento que é dado para a gente aprender no ensino médio, ele não é o suficiente para quando você entra no ensino superior. A gente tem um Enem que tenta cobrar isso, mas é só vocês verem que o que é cobrado no Enem não é compatível com o que a gente aprende no ensino médio, mas é compatível com o que você precisa saber para o ensino superior. E aí você entra em cálculo 1, na graduação, e o professor fala, eu não vou ensinar isso para vocês, porque vocês já deveriam ter aprendido isso no ensino médio. Se vocês não sabem, desistam do curso. Claro que esse professor é um professor meio ruim, né? Ele pode estar com a melhor das intenções, mas ele não está entendendo de onde vem o aluno. E a gente tem coisas criadas, né? Pré-cálculo, que é criado, tem algumas disciplinas que são criadas para poder tentar nivelar o aluno que veio de um ensino ruim, que é a maioria dos alunos vieram de ensino ruim. E isso é um problema. Mas se você está fazendo no ensino técnico, ou no Instituto Federal, ou uma escola particular, você tem um pouquinho mais de vantagem, né? Quando você entra na graduação, para você ir para o caminho da astronomia, você pode fazer licenciatura em física, você pode fazer bacharel em física, astronomia e engenharias. Então, você pode fazer qualquer coisa que tem, né? Você pode fazer, inclusive, matemática, você pode fazer biologia, você pode fazer várias áreas que tem um pouco de cálculo, tem um pouco de física. Isso não vai te atrapalhar depois, mas isso vai te dificultar um pouco. Se você não fizer física, para entrar em astronomia depois, talvez seja um pouco difícil, porque você vai acabar lidando com tópicos que você não está acostumado, inclusive mecânica quântica, né? Mecânica quântica, mecânica estatística são os mais difíceis, né? Depois, no mestrado, vai se afunilando um pouco mais. No mestrado, você faz um mestrado em física, um mestrado em astronomia. A gente tem no Brasil um mestrado em física e mestrado em astronomia. E no doutorado, você pode fazer doutorado em física, em astronomia ou em astrofísica. Então, eu segui o caminho mais hardcore aqui, né? Eu fiz bacharel em física, mestrado em física e doutorado em física. Mas no final da minha graduação, eu já fiz algumas disciplinas eletivas, como eu falei atrás, de astrofísica. Introdução à astrofísica, introdução à astronomia. No mestrado, já fiz as disciplinas que eram específicas para astrofísica, né? Evolução estelar, aí, método de observação, né? Técnicas observacionais, e outras de estelar também. E no doutorado, eu já tinha feito essas disciplinas, então eu me preocupei só com a parte da pesquisa, que são 4 anos para você quebrar aquele limite ali, né? Você tem 4 anos para você fazer um dentinho nessa curva do conhecimento, e por isso que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil de se fazer. Depois que você termina o doutorado, as possibilidades que você tem, que são mais de não sei onde, o teu filho, a tua prima tá vendendo Inoue, sei lá, um negócio assim, passou no concurso do Banco do Brasil, por que você está fazendo? E aí o que te sobra? Você vai fazer docência no ensino de base, então quem faz licenciatura em física ou as licenciaturas acabam pensando, né, poxa, vou fazer um concurso na prefeitura, concurso para o estado, para poder ser professor de base, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, o que a gente precisa e é ok também. Tem a docência no ensino superior, mas para você ser docente no ensino superior, você precisa fazer mestrado e doutorado. Então, tem alguns concursos para professor que exigem só o título de mestre, mas são mais difíceis. O mais comum é você ter concurso para doutor, né? Então, docente, doutor. E aí você precisa ter doutorado. E muitas vezes é pedido que você tenha licenciatura em física. O concurso é para professor de física na Universidade Federal. Mas é exigido que você tenha feito licenciatura em física, mestrado e doutorado em física. E aí tem a pesquisa, então tem a docência pura no ensino superior, que é o que eu estou falando para você, só para entrar para você dar aula no ensino superior. Tem a docência barra pesquisa, que é quando você entra como professor do ensino superior, mas você também dá aula na pós-graduação. Para você dar aula na pós-graduação, você precisa ter aí uma produção científica, né? Você precisa estar publicando paper. Então, você tem que não é pago para você fazer pesquisa. Se você é um cara que pesquisa bastante, que você tem bastante artigo publicado todo ano, você ganha aí um adicional que são chamadas as bolsas de produtividade. E aí você ganha aí uns 1.500, 2.500, 3.000 reais a mais do que o seu salário, só para você publicar artigo, né? Porque você está publicando artigo. Isso
tem um pouco a ver com positivismo, né, e com a parte da querer que a gente publique, mas sem qualidade, mas faz parte, né. Tem a pesquisa em instituições públicas e no setor privado, então não tem docência aí, é só pesquisa. E nesse setor privado você pode trabalhar em observatórios privados, em planetários, você pode dar palestras, então você pode virar um comunicador social que dá palestras científicas, né, de comunicação científica, e você está sendo pago por isso, você pode ser contratado pelo Instituto Bradesco, por essas entidades que querem fomentar a ciência, mas de maneira privada. E, né, tem a parte de instituições públicas que também trabalham com pesquisa, e é nessa que eu queria me focar, que é mais interessante, né, nessas duas, que é a docência e pesquisa no ensino superior, e a pesquisa em instituições públicas, né? Então, como falei, a docência e pesquisa é você ser professor e você também está inserido na parte da pesquisa, da ciência, que é custoso, porque você tem que dar aula, você tem que dar aula na graduação, você tem que dar aula na pós-graduação, e você também tem que lidar com os seus papers, com os artigos que você precisa publicar, e além disso, você tem que orientar alunos de graduação, de mestrado e de doutorado. Então, é bem puxado. Mas, para quem gosta de dar aula, mas também faz pesquisa, eu acho que seria o caminho, você ser professor de universidade federal, ou mesmo de universidades populares, né, como a Mackenzie, em São Paulo, que te ajudam, né, que te possibilitam dar aula e também fazer pesquisa. E em instituições públicas e federais, de maneira geral, você pode trabalhar só com pesquisa e você tem todo um projeto que você precisa fazer e também é público, né, ad eterno, você está num cargo público, mas você está sempre realizando pesquisa, que é o que a gente faz aqui no LNA. Então, o que a gente faz no LNA, né? O LNA é um instituto de pesquisa, ele foi criado lá em 1985, depois que a gente já tinha aqui o Observatório do Pico dos Dias, foi criado o Laboratório Nacional de Astrofísica, que era o chamado de Observatório Nacional. E aí é o Laboratório Nacional de Astrofísica. A nossa missão aqui é planejar, desenvolver, promover, operar e coordenar os meios e a infraestrutura para fomentar de forma cooperada a astronomia observacional brasileira. Então, nossa ideia aqui... Obrigado. Recebi água aqui. Então, nossa ideia, nosso objetivo é fazer com que, possibilitar que a astronomia brasileira prospere de todas as maneiras possíveis, né? Com a criação de novos materiais, de novos equipamentos, dando suporte nos observatórios, fomentando a pesquisa e a observação brasileira, não só no Brasil, mas em observatórios também que são gerenciados pelo Brasil, né, em solo internacional. Então, a gente opera o Observatório do Pico dos Dias e a gente gerencia a participação do tempo brasileiro em telescópios que são internacionais, mas que têm tempo brasileiro. E a gente também desenvolve instrumentação astronômica para a astronomia brasileira internacional. Então, o LNA desenvolve instrumentos que são aplicados nos nossos telescópios aqui no Brasil, nos telescópios que a gente gerencia no exterior, e também em outros telescópios que a gente não gerencia, mas a gente tem participação. E também não só na parte da astronomia, mas também em outras áreas que dependem de uso de fibra ótica, de materiais que só a gente consegue produzir, de precisão na fabricação de peças mecânicas, a gente também faz aqui, né? A gente faz e gerencia e faz aí um gerenciamento mesmo. Os telescópios que a gente gerencia, então vou dizer assim, que são nossos, né? Então, o APD é 100% brasileiro, ele fica ali em Brasópolis, né, eu já tinha falado. A gente tem o SOAR, que fica lá no Chile, que é o telescópio de 4,1 metros, que eu mostrei para vocês lá no começo. A gente tem um grande tempo brasileiro nele, né, e a gente que gerencia o tempo do Brasil nesse telescópio. A gente também tem o Gemini Norte e Sul, que fica no Havaí e no Chile, são dois telescópios gêmeos, os dois telescópios iguais, né, com o mesmo tamanho do espelho, e o CFHT, que fica também no Havaí. Esses quatro observatórios, né, são gerenciados, o tempo brasileiro é gerenciado pelo LNA, e quando você vai pedir um tempo, é a gente que vai lá, olha, analisa e fala sim ou não, para aquilo que você... qualquer um pode pedir tempo nesses telescópios, tá? Então, principalmente no APD, que é um telescópio brasileiro, 100% brasileiro, né? Você pode escrever um projeto e falar, eu quero observar essa estrela porque... Aí é aquilo que eu falei ali atrás. O porquê?
Não pode ser porque sim. Não pode ser porque eu quero tirar foto dela porque ela é bonita. Você precisa de uma proposta científica do que você está respondendo. O que você quer fazer? Eu quero observar porque ela vai desmistificar os confins do universo, da origem da Terra, sei lá. Beleza, então vamos avaliar se o que você está propondo é viável, né? Se a noite que você está pedindo dá para observar, se o objeto está pedindo dá para observar desse telescópio, é feito todo um critério, é como se você participasse de um concurso público. Então, você escreve um projeto para poder observar nesse telescópio, e você concorre com todo mundo de maneira igual. Se o seu projeto for bom, você ganha noites de observação, e você pode vir aqui observar tudo gratuito, tudo de graça, porque no final das contas isso é federal, então está todo mundo pagando, isso é um telescópio de uso brasileiro, que o Brasil está pagando, então todo mundo pode utilizar, mas não pode ser bagunça, você precisa justificar o porquê que você está querendo usar na frente de uma outra pessoa que também está pedindo a mesma coisa, né? Porque o tempo ele é limitado, né? A sede do LNA, ela fica aqui em Itajubá. A gente está mudando de sede daqui a pouco, né? A gente já está com a construção da nova sede, que vai ser também em Itajubá, mas vai ser numa infraestrutura maior, né? No Parque Tecnológico. Aqui a gente tem 2 prédios, que é da parte da engenharia e outro que é da parte da astronomia e administração. A gente tem laboratórios aqui dentro, e isso aqui não é só desse tamanho, né? Ele vai bem mais para baixo, né? Tem laboratórios de sala limpa, né? Que você tem que entrar com roupa específica, não pode ter um fio de cabelo, de pelo de gato lá dentro, nada, para poder mexer com os espelhos, com fibra ótica, com a parte mecânica, com a parte de precisão. A gente tem laboratórios de tudo aqui que você pode imaginar, de ótica, de fibra ótica, de eletrônica, de mecânica. Aí, aqui em cima, a gente tem o observatório do telhado, que a gente abre para visitação, né, e tem um telescópiozinho menor ali, que a gente pode apontar para o céu e observar de maneira, colocar o olho lá mesmo, né, sem precisar você tirar foto, você pode ir lá e colocar o olho. Aqui na parte da administração de astronomia, esse primeiro andar aqui todo, ele é da parte da astronomia, né? Então os pesquisadores e bolsistas pós-doc ficam nessa parte aqui, e embaixo aqui no terra é administração. Fica aqui no laboratório, em Itajubá, todo mundo pode vir visitar, só mandar um e-mail dizendo, quero visitar. Na parte de instrumentação, né, tem várias coisas que são feitas no LNA, né, desde o do desenho mecânico e fabricação, a parte de eletrônica, metrologia ótica, fibra ótica, e na parte de instrumentação a gente tem 2 pesquisadores, 4 engenheiros, 6 técnicos, 8 bolsistas, e está aumentando, porque vai precisar de mais gente, né. Talvez esses números aqui estejam até um pouco antigos, né, acho que tem mais gente trabalhando só nessa parte da instrumentação, ali da parte da engenharia. A parte de pesquisa, não só a que eu mencionei que eu faço lá, mas que o LNA trabalha, né, a gente trabalha com astrofísica estelar, extragaláctica e no meio interestelar, e tem várias sub-áreas dentro dessa parte da astrofísica, que é meio que compartilhada ali entre os 9 pesquisadores que a gente tem. Então, teve o concurso agora, vai ter mais pesquisadores, vai ter mais áreas, a gente vai ter mais ciência para ser feita, né. O dia a dia de um astrônomo, só para mostrar para vocês, já está indo o tempo, o que a gente olha, né? Então, na verdade, isso aí é o que eu olho, né? Dependendo do que cada astrônomo faz, ele vai olhar coisas diferentes. É isso que a gente está analisando, tá? Então, aí tem curvas de luz e curvas de velocidade radial, né? Velocidade radial, curva de luz, curva de luz. Isso aqui é curva de velocidade radial, trânsito planetário e micro-ondas gravitacionais. A gente olha para isso, é lindo, quando a gente olha para esses dados, esses aí são perfeitos, né? São as primeiras detecções, né? A primeira detecção que teve de velocidade radial foi lá em 1995. Primeira detecção por transplanetário, acho que foi em 2002. E primeira de micro-ondas gravitacionais, que foi de 2003 para 2004. E depois daí a gente tem milhares de detecções, né? Mas essas são as primeiras, né? A gente utiliza um monte de equação para isso, então vocês precisam estudar bastante. Eu não vou explicar, né? Só coloquei aqui para vocês. Essas são as principais equações dessas 3 técnicas, né? Então, trânsito planetário, velocidade radial e micro-ondas gravitacionais aqui embaixo. A gente precisa ter isso no nosso sangue, olhar para cada terminho desse e a gente já saber o que é só de olhar para cada curva dessa aqui, olhar isso e já falar, já saquei o que é isso, né? Já consegue entender de cara o que é isso. E esse é o nosso dia a dia, né? A gente, aqui no OPD, observa com esses 3 telescópios, então eu observo com esses 3 telescópios, né? A Kelman, que é de 1,60 m, então tá ele aqui bem grandão, que eu já tinha mostrado ali atrás. Boris Chives, que é de 60 centímetros, né?
Eu tentei colocar eles mais ou menos em escala, mas eu acho que não está muito bem em escala deles, não. Esses dois aqui são de 60 centímetros, mas eles têm óticas diferentes, né? Aqui é um espelho parabólico, aqui é um espelho hiperbólico. Mas os dois são de 60 centímetros. Este aqui é o que eu falei, que você precisa vir aqui e operar ele mesmo com a mão. Esses aqui, eles são automatizados, né? Você pode no computador mandar as coordenadas que ele vai e aponta. Esse aqui também vai e aponta. Esse aqui não. Esse aqui você tem que apontar para onde você quer. Se você apontou errado, e o computador vai falar que tá certo. Quem tá errado é você, né? Porque ele não sabe que tá errado, né? Deixa eu ver se isso aqui dá play. Aqui é a nossa câmera ao Sky, vamos ver se ela vai rodar, mostrando a nossa noite, né? O telescópio girando aqui embaixo. E aqui sou eu numa noite observacional aí, operando três computadores, porque um computador é o que mexe o telescópio, outro computador é o computador que opera o instrumento que está instalado no telescópio, e o outro computador é o computador que a gente confere de fato a ciência que a gente está fazendo. Então, quando você vem presencialmente aqui, você precisa ficar rodando de cadeira em cadeira, dependendo do que você está fazendo, para poder estar mandando o telescópio apontar, mandando ele fazer a aquisição, conferindo se está certo, não está certo, você vai e volta, e você fica a noite toda desse jeito. E aqui do ladinho, só mostrando o que é essa noite toda, né? Esses aqui são a mesma noite, né? E esse aqui é o telescópio girando. Não sei se vocês conseguem ver ele girando. Deixa eu voltar aqui de novo. Dá para ver ele girando, apontando para um lado, apontando para o outro, apontando para o outro. Claro, isso tá acelerado, né? Mas só para vocês verem como é que é a noite, mesmo com a Lua atrapalhando. A Lua atrapalha a gente, tá? Deixa eu passar. Não consigo passar. Eu vou ter que... Pronto. A gente faz treinamentos aqui, mas aí os treinamentos eles precisam ser bem coordenados, né? Você pode observar, né? A gente tem algumas noites por semestre que são separadas só para treinamento. O restante, todas as noites, desde de fevereiro até dezembro, elas são só para observação científica. A pessoa escreve a proposta lá, passa, é aprovado, ela tem essas noites reservadas para ela. Ela pode vir aqui, ou ela pode observar remotamente, dependendo do telescópio que ela está utilizando. Mas a gente também faz treinamentos de turma de astronomia, de turmas de física, de turmas de licenciatura, do pessoal que está aprendendo a parte observacional da astronomia. É só mandar um e-mail, falem comigo se quiser, se preferirem, né? Eu queria levar minha turma aí para treinar. A gente tem aqui uma disciplina de astronomia observacional e eu estou dando aqui para eles essas aulas, mas a gente não tem telescópio para poder observar. A gente tem uma proposta interessante, mas eles não têm treinamento. Venham para cá, é tudo de graça, tem comida gostosa, à noite tem lanche, e é tudo free, e é muito bonito aqui, né? Então é só vocês mandarem um e-mail e virem para cá. Eu acho que é isso daí, e cara, podem perguntar o que vocês quiserem. Eu vou falar. Oi, Ted, obrigado, viu, pela apresentação, rapaz. Eu não sei nem o que dizer, uma clareza para explicar que é difícil de ter, viu? Eu anotei algumas coisas aqui. Vamos aumentar um pouquinho o tempo aí, mas, assim, de qualquer maneira, fabuloso. Obrigado. Eu acho que eu falei 40, 50 minutos, né? Não, mas fantástico, rapaz, fantástico mesmo. Tinha que ter parte 1 e parte 2. Jamilton. Parabéns, Ted, pela brilhante apresentação, e foi excelente para os nossos estudantes, né? E um muito bom esquenta para o nosso Fórum Paraibano de Física. Ô, Ted, quais são as principais colaborações internacionais que a gente tem aí envolvendo o LNA, né? E outra, na época idas em que eu era estudante e acompanhava, a gente teve o Híparcos, né? Que foi um grande satélite aí que descobriu vários exoplanetas, né? Qual outro... Existe uma proposta similar ao Híparcos para um telescópio orbital, né, que possa identificar mais exoplanetas, né? Como é que anda essa área de pesquisa aí para os nossos interessados? Boa. Bom, o LNA ele tem participação internacional em duas áreas correlatas que eu mencionei ali, né? A gente tem a parte científica e tem a parte de instrumentação. Então, o LNA está dentro dessas duas áreas, porque a gente tem a parte de engenharia e a parte de astronomia.
A parte de engenharia, a gente trabalha com desenvolvimento de instrumentos, de instrumentos específicos mesmo. Então, por exemplo, no SOAR, a gente está com o Stelis agora, que é um novo espectrógrafo Shelly, que foi instalado agora, que já está em comissionamento, que já está terminando o comissionamento, já vai ser liberado para a comunidade internacional, e isso dá mais tempo para a gente no telescópio. Né? Então, o Brasil ele não tem dinheiro para poder construir um telescópio no alto do Monte Mauna Kea, lá no Havaí, mas ele tem dinheiro para construir um instrumento. E aí outros países entram com dinheiro para construir outras coisas, e o Brasil tem um pedaço do telescópio. A gente tem coisas para o Subaru, a gente trabalhou também com o Spiru, que é um espectrógrafo infravermelho, a gente tem colaboração instrumental em diversos países na parte da astronomia, mais especificamente, né? E isso é mais público, né? Todo mundo consegue ter acesso a essas informações. Na parte da astronomia em si, é um pouco mais difícil de eu te dar todas as informações, porque depende de cada pesquisador, né? Então, eu tenho várias colaborações com a Universidade de Ohio, com o Projeto Plato, que é um novo satélite que vai ser lançado lá, provavelmente em 2028 agora, também para da sua segunda parte da pergunta, né? Para a detecção de exoplanetas. A gente tem colaborações com o pessoal do TESS também, que é um outro satélite espacial que já está aí funcionando faz bastante tempo. Então, essa parte depende de pesquisador para pesquisador, mas se você pegar todos os novos pesquisadores que tem no LNA, a gente meio que detém boa parte dos papers, assim, né, da pesquisa feita no Brasil, é feita por conta desses pesquisadores, mas principalmente por conta da utilização dos telescópios que são de administração de gerenciamento do LNA. Então, você vê a quantidade de teses e dissertações e artigos feitos utilizando o APD e o SOAR, e o GEM e o CFHD também, é muita coisa. A comunidade inteira brasileira de astronomia se utiliza de um jeito ou de outro de coisas que são gerenciadas pelo LNA. Então, a gente meio que está em tudo, assim, né? Com relação ao IPACOS e os outros satélites, né, a gente depois teve o Kepler, e eu acho que eu tenho até aqui deixa eu ver se eu consigo chegar até lá para vocês. Aqui. Planeta, eu tenho um monte de slide extra aqui. Pronto. Não sei se está aparecendo os slides para vocês ainda, tá, né? Aqui, lá em 1980, né, não tinha planeta detectado, não tinha nada, né? A gente só ficava se perguntando, né, será que tem? Será que a gente está sozinho, né? E aí, em 95, teve o primeiro exoplaneta, que foi por velocidade radial, que foi 51 PeG-B, e a partir daí teve esse boom na astronomia, né? A gente precisa construir instrumentos especiais para poder detectar exoplanetas. Em 2015, o Kepler, sozinho, em uma única publicação, detectou 2.500 planetas. Em uma única publicação, porque eles mudaram o algoritmo lá de ajeitar o ruído e tal. E a gente está numa situação hoje que a gente sabe que existe planeta. Detectar mais planeta não faz muita diferença. O que faz diferença é as características desse planeta que a gente está detectando para poder a gente montar o censo de exoplanetas da galáxia. Então, você detectar um monte de planetas não tem muito mais utilidade. Todo dia tem planeta sendo detectado e sendo publicado. Mas os novos satélites, os novos telescópios que estão sendo montados e comissionados, são para poder a gente ir um limite a mais, sabe? Tentar detectar terras, tentar detectar planetas parecidos com o nosso sistema, com a nossa configuração, né? O TRAPS-1, que tem lá vários planetas meio que quase iguais a gente, né? Então, respondendo a pergunta, a gente tem os próximos agora. O James Webb é um novo telescópio, que não é muito para essa área, mas ele está revelando um monte de coisas aí, né? A gente vai ter o James Webb, desculpa, o James Webb que eu falei agora, a gente vai ter o Nancy Roman, que era o WFIRST, que é para microlentes gravitacionais, que vai se focar em detectar planetas com essa técnica de microlentes gravitacionais. Só que de terra, em terra mesmo, sem ser espacial, a gente tem vários observatórios que são os nova classe de telescópios, né? Extremamente grandes, né? Telescópios com mais de 30 metros de diâmetro, imagina. Só que são vários espelhos, né? Isso aí vai colocar a gente, assim, eu não consigo nem imaginar a qualidade dos dados que a gente vai ter para a detecção de exoplanetas também, né? Com esses novos telescópios. Não sei se eu respondi.
Era isso, Jamilton. Pessoal, Pessoal, mais são. mais alguém quer fazer algum... Rapaz, você tem slide para lascar aí, né, Ted? Aqui tem, deixa eu ver quantos tem, não sei. Ó, tem Mas talvez uns 200 slides aí, né? tem informação para danar aí, Aí, né? É um curso, né, Alexandre? É, Deixa eu voltar para o começo aqui, pronto. Se precisa, ah, não, porque às vezes precisa, né? Ah, e aí responde tal coisa, aí eu já tenho o slide pronto. coisa boa. Ted, deixa eu fazer uma pergunta. A gente percebe assim que esse negócio de doutorado, né? Então a pessoa faz doutorado e tal. São duas questões aí, né? Na verdade, tem várias aqui, mas uma delas é o que se faz com essa massa crítica? Porque, por exemplo, o negócio do concurso. Eu não sei se você é concursado, se tem aí, mas assim, você percebe que tem muita gente boa mesmo, que é um dinheiro ali que está investido do Estado, né? E, e essa pessoa que fez doutorado tudo, ela é muito especial, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo, né? E aí, essa questão que nem você falou assim da astronomia, né? Da astronomia, da astrofísica, que não tem uma aplicação imediata. E aí você fala, mas por que eu vou investir no negócio? Como é que tá isso nessa questão da astrofísica, da astronomia em geral? Mas como é que você conhece um grupo aí né? Deve conhecer, né? Sim, Porque, olha, porque desculpa, porque assim, a gente não tem essa ideia de quanto que se gasta com pesquisa na questão da estrutura. Mas a gente viu a semana passada o LNLS, é fantástico, é fabuloso. Tem aqui no Rio Grande do Norte, acho que é o Instituto do Cérebro, né? uhum. E quando você mostra aí a essa cúpula, tudo, isso é muito lindo, assim, admirável, né? E é muito dinheiro, mas mesmo assim parece que é aquém do que se necessita. E aí vem essa questão. Então, quer dizer, você investe nessa estrutura, mas esse corpo crítico de pessoas que você não pode perder. Você não pode perder. Como é que está isso? Então, essa pergunta ela é muito atual, né? Ela é muito de agora, né? E tem coisas acontecendo agora no Brasil e na parte da astronomia que são muito agora. A gente teve no ano passado, 2022, na verdade, teve um levantamento de necessidade de vagas para pesquisa nos institutos vinculados ao MCTI. E aí ninguém sabia que ia conseguir, né? Pediu-se várias vagas e demorou bastante tempo. Em 2023 começou a sair edital. E a gente está tendo alguns concursos agora, aqui para a LNA, inclusive, para o AN, para o INPE. Lembra que eu mostrei lá o slide? Deixa eu colocar aqui. Das possibilidades, né? Cadê? Aqui. Que você pode vir para a parte de docência, a parte de pesquisa. Essa pesquisa aqui em instituições públicas tem pouco concurso. Né? Então, parte de docência no ensino de base tem bastante concurso para municipal e para estadual, porque precisa bastante de professor na rede estadual, na rede municipal. Docência no ensino superior tem, mas não é tanto, porque também precisa de professor. E aí essas duas aqui são quase que iguais, né? Porque a docência pura, você tem algumas universidades que às vezes até pedem só com mestrado, né? E a docência de pesquisa normalmente só com doutorado mesmo. Agora, pesquisa em instituições públicas é uma coisa super rara de se acontecer, de ter concurso, né? E a gente começou a ter agora, mas é muito pouco. É interessante essa pergunta que você fez sobre você para e você olha, né? Se você vê aqui no PD, você vai olhar e ver, caramba, que bacana que é tudo isso daqui, né? Quanto será que deve ter custado, né? Quanto que custa isso aqui? Qual será que está sendo utilizado mesmo, né? É muito pouco comparado com o restante que se é gasto, né? Assim, não entrando em detalhes, né? Mas um deputado federal recebe mais de R$ 24.000 por mês, e tem um monte de outras coisas. E um pesquisador, pelo que vocês viram agora aqui, ele precisa estudar sem CLT, sem 13º, sem nenhum tipo de benefício, no mínimo 10 anos, para ele conseguir concorrer com mais um monte de outras pessoas que também estudaram no mínimo 10 anos para poder ganhar um salário de R$ 8.000. Então, é muito discrepante. É absurdo, assim, se você for pensar. E na outra coisa que você falou, né, mas
as pessoas perguntam, tá, mas não é de imediato esse investimento, né? Por que eu vou gastar dinheiro com isso que não está me dando um retorno imediato? Fazendo a comparação com o que eu estou falando, no caso, na questão de política, as pessoas não conseguem enxergar determinadas coisas. E a gente só enxerga aquilo que é imediato agora. Se é tal coisa, eu vou conseguir o salário do final do mês, que vai me dar a possibilidade de fazer tal coisa. A gente não enxerga a longo prazo. Aquela parte do conhecimento que eu mostrei para vocês, aquilo ali são milhares de anos de conhecimento que fazem o conhecimento total da humanidade. E esse conhecimento total da humanidade que faz a gente ter um celular que você usa para tudo. A gente tem a câmera que está funcionando para tudo, energia elétrica, tudo depende de coisas que não eram originais para isso. A câmera do celular não foi criada originalmente para poder estar no celular tirando foto. A internet não foi criada originalmente para poder a gente usar a rede social. E faz muito tempo que isso aconteceu. Então, tentando responder a sua pergunta, dando um exemplo um pouco mais particular, as coisas que eu faço aqui no APD, elas retornam ativos dentro de 2 a 3 anos. Não é uma coisa imediata. Eu vou ter uma publicação que está agora retornando esse dinheiro para a sociedade por conta do que eu descobri, de 2 a 3 anos. Agora, o que isso vai retornar imediatamente para o padeiro que paga o imposto, que paga o meu fomento, é daqui a muitos anos. Mas não tem como eu explicar isso para ele. Não tem como eu explicar desse jeito isso para ele. Ele vai falar, tá, mas e daí? Tem gente passando fome, por que vocês estão mandando? Por que estão procurando? A pergunta que sempre vem, por que estão procurando água em Marte? Tem gente passando sede aqui. Não é uma coisa que dá para responder. O que dá para responder é que o retorno ele é a médio e longo prazo, majoritariamente tecnológico, mas a longo prazo ele faz muita diferença a longo prazo, porque isso fomenta não, né? Mas isso trilha, abre o caminho das outras coisas que a gente vai fazer lá na frente, né? As novas tecnologias que vão ser aplicadas lá na frente dependem das perguntas que a gente está fazendo agora. E essas perguntas só podem ser feitas se você estiver incentivando e investindo em ciência, tanto ciência de base, quanto ciência de avanço tecnológico mesmo, né? Que a gente está nesses 2 casos aí, né? É uma pergunta difícil. Não, mas é fabuloso, rapaz, não pode perder esse pessoal é fantástico, né? Agora, outra coisa é o seguinte, se eu quiser levar meus alunos e professores da Paraíba, professores da rede, então, tudo bem, vou fazer uma excursão, né? Então, tem como recebê-los, né? Tem 2 maneiras. Tem a maneira de visita geral. A visita geral você pode trazer 60 pessoas na visita. Vai dar trabalho para a gente? Vai. Mas só que você pode fazer uma visita geral. Essa visita geral, tudo de graça. Só que você precisa ser organizado, porque precisa ter, em dias que dá para ter gente lá em cima, precisa ter pessoal para receber, precisa de toda uma organização da infraestrutura lá do APD. Mas dá para você fazer uma visita que acontece durante o dia e final da tarde. Porque de noite o tempo é reservado para pesquisa. Então, o astrônomo que teve o projeto dele que foi aprovado, ele não vai liberar numa noite dele para vir uma escola, né? Porque às vezes ele depende daquela noite, né? Tem esse jeito, que é visita de escola. Aí você pode trazer, a gente mostra tudo, mostra todos os telescópios, aponta, durante o dia mesmo dá para você apontar para algumas coisas, dá para apontar para a Lua, dá até para ver Júpiter durante o dia. Dependendo de como é que tiver o tempo. E o outro jeito é para uma visita de treinamento. Aí você precisa ser um pouco mais específico, você precisa justificar um pouco mais. Não, eu estou dando uma aula, eu estou dando uma disciplina que é de astronomia observacional e tal, isso vai ajudar bastante. E aí você está treinando pessoas que possivelmente daqui a 1, 2 anos vão estar utilizando de fato o telescópio, né? E aí a gente tem noites específicas que são reservadas para isso. Nenhum outro astrônomo pede nessas noites, é só para fazer treinamento. Mas aí dá para vir e passar a noite, mas aí não pode ser muita gente, porque tem um número limitado de vagas para dormir lá em cima, né? Então aí de 10 a 18 pessoas no total, é confortável de ficar lá em cima, dá para fazer um treinamento legal, assim. Tem essas 2 possibilidades. Então, quer dizer que eu posso levar a cambada para dormir, né? Pode. Pô, que legal, cara. E existe muita solicitação para uso do tempo brasileiro nos telescópios estrangeiros, e outros países ajudam a financiar o LNA?
Só, por Não, exemplo, o tem LNA, dinheiro do Chile, não sei. como é a última parte? Tem dinheiro do Chile, da Argentina, aqui no Brasil? Não, o Brasil ele entra com dinheiro nos outros observatórios, mas ele entra com a parte de instrumentação, dependendo do acordo também, com a parte de financiar alguma coisa, mas é mais a questão de produzir a instrumentação. No Brasil é 100% brasileiro, então o financiamento que acontece aqui vem todo do MCTI e é uma coisa 100% brasileira. Os instrumentos são feitos, a maior parte é feita aqui e levado para lá, depende se for para levar para outro observatório que a gente tem, que é parecido com o que você está perguntando, é que o telescópio russo, que está instalado e em funcionamento aqui no Observatório do Pico dos Dias, é o dinheiro da Rússia. Então, eles que pagaram tudo, tem uma parte do LNA também, mas é eles que pagaram os técnicos que ficam lá, todo o dinheiro vem deles. Então, isso é um pouco diferente. Mas esse é o mais próximo que chega que está dizendo. Aqui a gente tem, então, o telescópio russo instalado, que não é com dinheiro brasileiro. Tem também, mas o dinheiro é deles, né? Está em funcionamento porque eles estão pagando. Voltou a funcionar agora porque estava sem a parte do dinheiro deles aos 2 anos atrás, depois da pandemia, né? Aí ficou parado. Voltou agora. Agora, o Observatório do Pico dos Dias, que tem ali os AIS, tem o IAG e tem o MET-60, é com financiamento todo brasileiro. Entendi. E o tempo, tem muita solicitação de tempo? Os telescópios brasileiros, que são esses 3 que eu falei, eles são para a comunidade brasileira. Então, você pode, por exemplo, ser uma pessoa de origem chilena, mas que você está fazendo um doutorado aqui no Brasil. Então, você está pedindo pelo tempo brasileiro. Então, não necessariamente você precisa ser brasileiro para você estar utilizando, mas você tem que estar pedindo pelo tempo brasileiro. Então, eu estou vinculado a uma instituição que é brasileira, e aí eu estou pedindo agora tempo para poder utilizar o telescópio de 1,60 m, por exemplo, pelo tempo brasileiro. Agora, você não pode estar lá nos Estados Unidos e falar, queria utilizar o telescópio para mim, para aqui, para a minha universidade. Não pode, tem que ser com o tempo brasileiro. Agora, os telescópios que o LNA ele administra, países, né? Os Estados Unidos pede pelo próprio tempo dele para o SOAR, o Chile mesmo, tem todos os outros países que participam do consórcio. E aí eles têm os próprios tempos separados, né? Como se tivesse emprestado. Né? Fica um pouquinho comigo, um pouquinho com você. Você não pode utilizar o telescópio na hora que eu estiver utilizando. Na hora que a gente está utilizando, a gente tem o nosso grupo de proposals. Então, quando um brasileiro quer pedir tempo, ele pede tempo pelo tempo brasileiro no Chile. Aí ele vai observar um telescópio internacional, só que pelo tempo que a gente administra. Entendi. Qual é o nosso tempo hoje, Ted, no SOAR? Não sei te dizer quantos por cento, mas é em horas, né? Eu não sei, 30 e tantas horas, eu não sei te dizer exatamente. Não vou dizer informação aqui agora, que eu Tudo não bem. vou saber dizer agora. Isso por semana, né, Ted? Não, total. No total, Deixa eu né? pensar. Sim. Não sei te dizer agora. Ô, Ted, última pergunta aqui, para a gente já... Rapaz, se a gente tivesse uma cerveja aqui, um almoço, ia ficar, né? A pergunta que o professor Gustavo está fazendo. Quais planetas que foram descobertos, né? A minha pergunta é nesse sentido. Quais planetas que foram descobertos, que os astrônomos lançaram seus olhos, que têm as mesmas características da Terra, e onde eles estão localizados? Tá. Eu vou fazer um adendo, né? Qual deles é o mais próximo? Tá bom. Um exoplaneta que eu detectei em 2020, foi na época da pandemia, ele tem uma massa terrestre e ele está a 1 unidade astronômica da sua estrela hospedeira. Só que é só essa informação que a gente tem desse planeta. A gente sabe que a massa dele é de uma massa terrestre, então ele tem a mesma massa que a Terra. E ele está, na distância da estrela dele, ele está a distância de 1 unidade astronômica, a mesma distância que a gente está do Sol. Só que a estrela dele é uma estrela que tem 30% de sua massa do Sol, então não é a temperatura que vai chegar nesse planeta, né, a energia que chega até ele é bem menor. E a gente só sabe a massa, né, a gente não sabe o raio desse planeta. Tem outros planetas que chegam na parte de superterras, né, são planetas
que são um pouco maiores do que a Terra, e a gente sabe o raio delas, né? Não sabe necessariamente a massa, mas a gente sabe o raio delas, são superterras. O planeta, agora que eu pensar, qual que é o mais próximo? A gente tem, eu não vou saber te dizer o mais próximo, mas a gente tem planetas próximos em sentido de massa e raio da Terra. Mas até hoje a gente não detectou nenhum planeta que tenha, não é que exatamente, né? Mas que tenha, tipo assim, uma massa terrestre, um raio terrestre, que esteja a uma unidade astronômica da sua estrela e que a estrela seja do tipo solar. Até agora não tem. E é isso que a gente está buscando, na verdade, né? Que a estrela seja parecida com o Sol para poder fazer com que a zona habitável seja próxima da nossa também, né? Para poder ser tudo igual. Né? Igual eu falei, não adianta nada você ter um planeta que tenha uma massa solar, desculpa, uma massa terrestre, que tenha um raio terrestre e que esteja em torno de um buraco negro, de uma estrela de nêutrons, né? Não vai ser a mesma coisa daqui. A gente está tentando procurar coisas que são parecidas com o nosso sistema, né? Mais alguém? Aproveitem que não é todo dia, hein? Quem quiser pode. A gente tem uma página do Facebook, né? Que é Laboratório Nacional de Astrofísica. Só entrar lá. E também tem no Instagram, né? lna.divulgue. E quando tem palestra ou tem visita aqui na sede, né? A gente coloca lá. Todo mês a gente tem uma coisa que chama Sábados Crescentes, que a gente dá uma palestra aqui na sede, e nesse telescópiozinho que eu mostrei para vocês que tem no telhado, a gente abre lá, né? Acho que eu mostrei aqui. A gente abre lá e quem tiver lá observa. Cadê? Aqui. Aí tem uma palestrinha aqui embaixo. A última palestra foi eu que dei aqui sobre detecção de exoplanetas, né? E depois à noite a gente vem, sobe aqui e fica até umas 10 horas observando o que tiver para observar, né? Normalmente é a Lua, porque são sábados crescentes, né? Agora, legal demais, Ted. Agora, assim, essas informações precisam chegar ao público, né? O público em geral. Eu acho que as escolas e os divulgadores, os museus em geral, e os divulgadores da ciência, precisam fazer esse meio campo, né? Então, precisa ter acesso, porque é fabuloso, rapaz, é fabuloso mesmo. Deixa eu ver, o Gustavo colocou aqui uma... Ah, sim, sobre astrobiologia. Se tem alguém que trabalha, ou só sobre a sua opinião, né, sobre astrobiologia. É uma área Sim, então, relativamente nova, né, eu acho. Ou não? dentro da astronomia observacional, então, assim, a astrobiologia, ela tenta lidar com possibilidades não de detectar a vida, né, mas como funciona no espaço, isso, né? O que tem mais próximo do que pessoas, não eu, né, mas que pesquisadores fazem aqui usando os telescópios da LNA é detectar a atmosfera de exoplanetas. Não tem necessariamente a ver com astrobiologia ou com como funciona a vida, como a vida funciona no espaço, né? Não tem necessariamente a ver com isso, mas está ali na caracterização de atmosferas de exoplanetas, né? Que você observa o trânsito planetário e você observa em filtros diferentes. E aí a luz que vem da estrela, ela passa pela atmosfera do planeta e tem absorções diferentes em filtros diferentes. E você consegue mais ou menos caracterizar a atmosfera desse planeta que você não está enxergando, mas você consegue caracterizar para poder ver densidade, e se você fizer uma espectroscopia mais fina, você consegue, com espectroscopia mesmo, né, e não com filtros, você consegue determinar de maneira grossa, né, a composição química dessas atmosferas. E se a gente detectar os traçadores da vida, né, que a gente diz que é o chon, né, que é carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio e nitrogênio, né, aí você tem pode ser que tenha alguma coisa que tenha vida, ou se você detectar gás carbônico, por exemplo, na atmosfera de um planeta, você vai pensar, tem alguém poluindo esse planeta, né, mas é o mais próximo que eu sei dizer que tem de pesquisa que utiliza os telescópios gerenciados pelo LNA. Ted, quero te agradecer, rapaz, demais, assim, a clareza que você tem para falar, para comunicar, né, assim, deslumbrante, vislumbra muito, assim, sua trajetória, todo o seu coragem, né, de enfrentamento aí, é coragem mesmo, né,
de falar, cara, é isso aqui que eu quero e vou, e, né? Uhum. Obrigado por dispor seu tempo, por Nossa. compartilhar com a gente. Obrigado por trazer essas informações da visita, porque isso aí é muito útil. Essa Venham. questão da divulgação também, a gente preza muito por isso. A gente tenta fazer aqui no estado, que é um estado de tamanho médio. E, assim, de verdade, muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo Ah, obrigado. nada. E eu fico à Ah, disposição aí também, se você precisar divulgar alguma coisa, a gente. Tá, mas, assim, muito obrigado mesmo. Cara, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite de ter participado. Eu acho que essa parte de comunicação científica é importantíssima, né? Eu não tive isso no início da minha graduação e eu passei os meus 4 anos meio perdido, assim, né? Tive que me achar meio que sozinho, porque a gente não tinha muito isso, né? E as palestras que tinham de profissões, né? Dia das profissões lá na universidade eram meio muito não dava muito para se entender o que dava para fazer, né? E eu acho que isso dá uma clareza um pouco do que você pode fazer, pelo menos no Brasil. É difícil, é um trajeto longuíssimo, mas não desistam, porque é meio que infinito. Você vai estar sempre tendo que buscar um pouco mais e na maior parte das vezes depende da gente. As oportunidades, elas são muito poucas, mas elas existem. E aí, para poder a gente aproveitar, a gente precisa do conhecimento que elas existem. Então, vocês têm que correr atrás, né? Tem oportunidade de nos dar furada, assim, nos buracos, que você tem que acabar encontrando, né? Mas vocês têm que buscar, não vai cair no colo de vocês. Estudem, é difícil, mas vale a pena porque é uma área maravilhosa, assim, é uma área que a gente não está trabalhando, a gente está, na verdade, passando tempo, assim, né? Não é trabalho, né? Bom, semana que vem a gente vai para a quinta palestra, né, do Escrita Física, o professor Éder Pires de Camargo, que é o da Unesp. O professor Éder, ele é cego, e ele trabalha com a questão da inclusão de cegos, né? E a palestra dele tema da palestra é Conceitualizando a Inclusão, superando a percepção de senso comum para a participação efetiva de todos no ensino de física. Então, ficam todos e todas convidados, tá? Mais uma vez, obrigado, Ted. Eu vou parar a gravação e agradeço a Juliana, né, por esse meio de campo. Agradeço sim, agradeço sim. Bom, obrigado demais, rapaz, obrigado demais mesmo. César, não sei se quer fazer uma pergunta aqui. César, quer fazer alguma pergunta ou só levantou a tua? Foi sem querer.